Queridos, essa noite eu quero falar um pouquinho com você sobre nós sermos intencional no que nós fazemos. Só a primeira parte que nós precisamos entender é que quando nós encontramos Jesus, nós sempre falamos assim que nós temos uma mudança de vida. Sim ou não? Quantos aqui já falaram que tiveram uma mudança de vida? Será que só eu? Queridos, mas nessa mudança de vida, nós precisamos mudar a nossa forma de olhar para isso. Na verdade, a gente não teve uma mudança de vida. E talvez você fale assim, como assim, pastor? A gente não teve uma mudança de vida. Olha como eu estava, olha como que eu estou. Nós fomos transformados. Porque, queridos, a transformação, depois que há a transformação, é difícil de mudar a nossa identidade. Sim ou não? Você está me entendendo? Com a mudança, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Eu pego essa água, pego ela aqui e levo para lá. Eu transformei ela. Eu apenas mudei. Eu posso trazer ela para cá de novo. Sim ou não? E a transformação, se eu pego essa água e coo um café, quem gosta de café? Coo um café com ela, o que eu fiz com ela? Transformei ela em café. Tem como eu voltar ela a ser água? Tem ou não? Não tem como, querido. Quando há transformação, não tem como voltar atrás. Por que muitas vezes nós falamos assim, mas eu ainda volto um pouco atrás, eu volto um pouco atrás, é porque nós mudamos, nós não fomos transformados. Porque uma transformação não volta atrás. Quando você é literalmente transformado, você não volta mais a ser quem você era. Vocês estão comigo? E o que acontece com isso? Se você vai reformar lá o teu carro, que seja, se você reformou, ele vai sair o mesmo? Não, queridos. E a identidade dele continua a mesma? Sim. Na transformação, nessa caminhada da transformação, nós temos uma identidade só, que nós somos... Quem que nós somos? Qual que é a nossa identidade? Filhos de Deus. Na nossa mudança, o que acontece se nós só mudamos? Se nós só mudamos, queridos, nós não temos a nossa identidade firmada. E uma hora nós somos filhos do mundo, outra hora nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque fica fácil de nós estar lá e aqui o mesmo tempo. E na transformação não, na transformação, quando você é transformado de dentro para fora, você não quer mais estar no mundo. Sim ou não? Todas as coisas que acontecem no mundo te envergonham hoje? Quando você olha para alguém fazendo o que você fazia, te envergonha? Queridos, um tempo atrás a gente estava conversando com uns amigos assim, e aí chegou um rapaz, onde ele estava alcoolizado ali. E quando eu fui brincar com aquilo, o Espírito Santo falou assim para mim, quantas vezes você estava assim? Quantas vezes você foi assim? E eu na hora tive que mudar a minha atitude, porque eu ia brincar com ele. Eu ia falar, nossa, como é feio, né? As pessoas assim. Porque daí eu ia falar como eu era feio assim. E quando eu fui falar, o Espírito Santo falou para mim, ame ele. Ame ele. Traga ele para perto. Queridos, e nisso nós podemos ver a transformação, não só mudança. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre José do Egito. O que acontece com José? É um homem que viveu com propósito, fé e integridade, queridos. Olha o que Gênesis 39, 2 e 3 nos fala. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Queridos, José, ele foi uma pessoa intencional com Deus. Intensa mesmo. Por nada ele largava o que Deus tinha falado para ele e o que Deus tinha para ele. Ele foi zombado, sim ou não? Ele foi maltratado, ele foi vendido,
E ele abandonou o que Deus tinha para ele? Não abandonou, queridos. Por quê? Porque ele não foi só mudado. Ele foi transformado. Por tudo que ele passou, ele foi transformado e tudo que ele fazia, ele dava glória a Deus. Quando nós passamos pelas nossas tribulações, o que nós fazemos? Qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Reclamamos, sim ou não? Nem o Cláudio deu o testemunho aqui do cachorro que correu, e eu na minha mente assim, foi longe assim, eu pensando, nossa, se é comigo, eu acho que eu já tinha dado um jeito de pegar esse cachorro e dar um... Por que fazer isso? Mas isso é mudança de vida, não é transformação, queridos. E o que o José ele não reclamou. José é um dos maiores exemplos, queridos, de intencionalidade na Bíblia. Mesmo sendo traído, esquecido, injustiçado, ele nunca deixou de viver o propósito. Nunca. Agora fala aqui para mim. Você seja sincero aí, crente. Quantas vezes você entrou na porta da igreja, talvez você não recebeu um boa noite e você ficou chateado? Quantas vezes você entrou na igreja e alguém não te estendeu a mão e você ficou chateado? Quantas vezes talvez você procurou em falar com alguém e essa pessoa estava ocupada e não pôde falar com você e você ficou chateado? Porque lá eu não piso mais. Porque lá eu não vou mais. Queridos, tudo que José fazia, ele fazia com fé, excelência. E o que Deus, e a consciência dele era que Deus estava com ele. Tudo que ele fazia, Deus estava com ele. Essa intencionalidade que José tinha, queridos, isso me chamou a atenção. Porque muitas vezes nós damos esses cliques assim, de falar assim, Deus não está comigo. Ah, por que Deus não fala comigo? Ah, por que Deus não me abraça? Queridos, mas tudo que José ia fazer, ele vivia isso, porque ele tinha essa certeza. E José não viveu por emoção, queridos. Mas ele era convicto de que Deus era com ele. Ele não vivia por emoções. Ah, eu vou lá na igreja, porque eu sei que se eu chegar lá, vai ter uma palavra assim que vai me envolver, vai ter algo que vai acontecer de sobrenatural, porque... E aí nós chegamos na igreja e nada disso acontece. Como que você sai daqui? Não piso mais lá. Queridos, quem é intencional não depende de circunstância, depende da presença de Deus. Quem é intencional não depende de circunstâncias. Ah, depende como for, eu estou com Deus. Depende como não for, eu não quero mais. Querido, José, ele foi intencional em manter sua fé mesmo na adversidade. Olha o que Gênesis 37, 28 nos fala. Então, quando ismaelitas, que eram negociantes medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes levaram para o Egito. Queridos, José foi traído e vendido. Sim ou não? Por quem? Pelos seus irmãos. Mas sabe que teve uma coisa que José não perdeu? Foi o caráter. José não perde o caráter. Ele é vendido, ele é traído ali pelos seus irmãos, mas ele não perdeu o seu caráter e muito menos a fé. Se você é traído, qual que é a primeira coisa que você fala? Ou que você faz? Queridos, eu não estou falando assim, o pastor está... Estou falando assim que eu era assim. Quando você é traído, a primeira coisa que você faz, a primeira pessoa que você enxerga, você vai falar sobre o assunto. Sim ou não? A primeira coisa que você faz é você vai fofocar. Ah, porque aquele lá tá louco. Olha o que ele me fez, olha o que isso me fez, olha o que aquele me fez, olha o que aquele outro me fez. Foi isso que José fez? Não, queridos. Não foi isso que ele fez. Mesmo no Egito, ele não se vitimizou, mas decidiu confiar em Deus. Ele não era vítima. Ele não ficou melancólico.
Nossa, olhem para mim. Olha que dorzinho de mim, me venderam. Foi assim que ele fez? Por quê? Porque ele confiava em Deus, queridos. Ele decidiu confiar. Olha o que Romanos 8, 28 nos fala. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, José sabia que Deus tinha um plano maior para ele. Por isso que ele coloca, a Bíblia fala que sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o quê? Você está sofrendo hoje? Tem algo aí dentro de você que faz você sofrer hoje? Sim ou não? Se tem, eu tenho uma boa notícia assim para te dar. Lê o versículo de novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Sabe, talvez você esteja com sentimento de alguém, você esteja com ressentimento de alguém, talvez você precise perdoar, talvez você precise buscar essa intimidade com Deus, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Ah, pastor, você está falando então que eu estou sofrendo, coopera sim. Sabe por quê? Porque Deus te dá autoridade sobre essas coisas. Ele vai te dando autoridade sobre tudo que você vai passando. Queridos, isso é a mesma coisa que essa semana o rapaz me chamou para a gente conversar sobre drogas. Como que eu vou conversar com ele se eu não soubesse do assunto? Podia orar com ele, poderia estar junto com ele. Eu não estou falando assim, então eu preciso experimentar drogas, eu preciso estar no mundo das drogas, porque daí depois eu vou conversar com as pessoas. Não, não é isso. Eu estou falando assim, que Deus chama cada um nos seus pontos. Sim ou não? E nisso Deus já tinha falado comigo há muito tempo, que as pessoas iam começar a me procurar pelo que eu tinha feito. Venci o mundo das drogas, venci, que está tudo certo. Hoje o que acontece? As pessoas nos procuram. Como que eu faço para sair? Como que eu faço para isso? Como que eu faço para aquilo? Se nós não tivéssemos passado, queridos, talvez Deus ia usar de outra forma. Talvez Deus use assim, numa questão de casamento, numa questão de bebida, numa outra questão. Mas tudo que você passa, o que precisa ter esse entendimento na nossa cabeça, que é Deus dando autoridade para você. Para você passar por isso e você sair muito melhor lá na frente. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Queridos, e José, ele foi intencional em continuar firme, mesmo quando tudo parecia dar errado. Pensa lá, você sendo vendido. Você acha que na tua cabeça, como que estaria? Está dando tudo certo? Está tudo certo, estou sendo vendido, sei lá para onde que eu estou indo. E está tudo certo comigo. É assim que você ia pensar? Não, queridos. Mas mesmo isso acontecendo, José, ele foi firme, queridos. Queridos, pega isso aqui, ó. Crente intencional não se abate com traições. Nós não se abatemos com traições. José se abateu com traição, queridos? Não. Ele dava glória a Deus por tudo por onde ele ia passando. Queridos, ele entende que Deus transformou a dor em destino. Deixa eu falar para você uma coisa nessa noite. Tudo que você está passando, toda a dor que você está passando, é Deus transformando isso em destino. Tudo que você já passou, Deus transformando isso em destino. Queridos, José foi intencional em servir bem aonde Deus colocou ele. Queridos, aonde Deus colocou José, ele foi intencional em servir. Sabe uma coisa? Às vezes Deus nos coloca para varrer o chão da igreja. E como que nós vamos varrer? Vou ali varrendo. Daqui a pouco o diabo vem e fala: você que varrendo? Você é um profeta.
Você, um pastor, está aqui varrendo? Você que deveria ser um dos maiores teólogos, está aqui varrendo? Quem já teve esse sentimento? De estar fazendo algo que queria estar fazendo mais do que Deus chamou para fazer? Confesso para vocês, queridos, que, assim, dentro de mim, eu ia ser cantor. Pode rir, queridos, não tem problema. E aí, o que aconteceu, queridos? Eu comecei a ir pro lado do rodeio, assim, narrar rodeio. E aí eu ficava pensando, um dia ainda eu vou ser cantor. Aí, chego na igreja, como eu tinha um pouco de experiência, assim, com som, os irmãos, ó, o que tem para você é a mesa de som ali. Você vai mexer na mesa de som. E eu ficava olhando de lá, assim, na mesa de som e falando, eu canto muito mais que eles. O que eu estou fazendo aqui? Eu canto muito mais que eles, o que eu estou fazendo aqui? E você ri, né? Você ri, mas talvez um dia você já olhou para alguém dentro da igreja e falou assim, eu sou mais que aquela pessoa, o que eu estou fazendo aqui sentado? Eu sou mais que fulano. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou servindo em outro lugar. E o ser intencional com Deus, queridos, é nós agir como José agiu. Ele serviu bem aonde Deus colocou ele. Não interessa onde Deus colocou. Porque de verdade, queridos, depois eu tive que orar pedindo perdão. Senhor, me perdoa, porque eu falei que eu cantava mais com os irmãos, mas eu não sei nem o que é uma música. E isso brota no nosso coração, por quê? Porque muitas vezes nós temos essa rejeição de alguma coisa, queridos, e nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos melhores que elas. E não tem a ver com nós mostrar para as pessoas, tem a ver de nós fazer onde Deus nos colocou. Olha o que Gênesis 39, do 4 ao 5 nos fala. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Queridos, mesmo como escravo, José serviu com excelência e fidelidade. Todas as coisas começaram a prosperar por causa do quê? Por causa de quem? Porque José estava servindo aonde Deus colocou ele. E talvez, queridos, o que acontece? Deus está te pedindo algo há muito tempo. E Deus está falando assim, sirva há muito tempo. E você olha e fala, as coisas não estão prosperando. As coisas não estão acontecendo. Está na hora de parar e olhar e falar assim, eu quero servir como José. Porque aonde ele foi, Deus falou que começou a prosperar as coisas. Por conta que ele assumiu isso. Você entende, queridos, que não é um caso de você ser melhor que os outros? Sim ou não? Você entende que não é um caso de você querer ser mais que os outros? Mas é um caso de você olhar e falar assim, sim, Senhor, aonde o Senhor me colocar, eu vou servir com excelência e fidelidade. Queridos, ele não fazia qualquer coisa. Ele não fazia essas qualquer coisas, ele fazia tudo como se fosse para Deus. Vamos pegar um exemplo aí. Vamos fazer algo na igreja. Ah, vamos fazer de qualquer jeito. Não, assim tá bem bom assim. Nós tínhamos dizer, queridos, que depois o Espírito Santo me moeu com isso. Me moeu muito. Nós falávamos assim, quem estava comigo e falava vai lembrar. Nós falávamos assim, para quem é tá bom.
Quantas vezes você já falou? Para quem é, tá bom. Foi dessa forma que José serviu? Para quem é, tá bom? Foi com excelência, querido. Tudo que ele fazia era com excelência. Olha o que a Bíblia nos fala em Colossenses 3:23. E tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Vai continuar a frase, para quem é, tá bom? Faça com bom ânimo, como se fosse para o Senhor. No que você trabalha hoje? Talvez você trabalhe em leiteria, talvez você seja carpinteiro, pedreiro, professor, tudo. Tudo que você for fazer é pro... Quem te deu o dom? De você fazer o que você faz hoje? Foi o Senhor, não foi? Queridos, o cristão intencional não espera uma posição para servir. Ele serve aonde Deus colocar ele. Ele não espera ser alguma coisa para daí servir. Não, porque primeiro eu tenho que ser, eu tenho que estar no profético para me servir. Não, depois eu tenho que estar na equipe pastoral, daí eu preciso servir. Daí eu posso servir. Não, depois disso ainda eu preciso estar incluído na equipe de ensino, daí eu vou servir. É isso? É isso que Deus fala? É isso que José nos transmitiu? Sim ou não? Queridos, pega isso aqui. Não é cargo que te faz útil, é o teu coração de servo. Não é sobre cargo. É sobre o teu coração. Como que é o teu coração? Se você é intencional com Deus no teu coração e fala assim, Senhor, aonde o Senhor me colocar, eu vou servir. Não interessa onde for. Se for para me limpar a banheira, eu vou limpar a banheira. Queridos, quando eu estava estudando, tinha uma ficha lá, que eu precisava preencher essa ficha. E essa ficha, ela ia contar no final do ano. O que tinha nessa ficha? Trabalhar no estacionamento, limpar a banheira, limpar o templo. E sabe quantas vezes tinha na ficha pregar? 2 anos de curso. Sabe quantas vezes tinha lá naquela ficha? Uma vez. E eu fiquei pensando, como que vão me avaliar? Olha o pensamento. Como que vão me avaliar? Se estou aqui cursando, tudo certo, e vão me ver uma vez pregar, em 2 anos. E lá no estacionamento tinha 3, limpar o banheiro tinha 3, o templo tinha 3 vezes que tinha que fazer. E ó o detalhe, o pastor tinha que assinar. O pastor tinha que assinar, e aí o pastor Rideu, conversando com ele, falou, ó, você vai ter que fazer. Eu não vou assinar. Fechou? Vamos fazer. Mas você acha que como que era o meu coração? De falar assim, cara, eu tenho que limpar 3 vezes o banheiro e pregar uma vez. Aonde está o nosso coração, queridos? Está em cargo ou está em servir? Ah, porque eu tenho um cargo dentro da igreja. Eu tenho um cargo. Qual que é o teu cargo dentro da igreja hoje? Não existe cargo, queridos. Não existe cargo. Se você quer ser o maior, deixa eu te dar uma boa notícia, que a Bíblia é clara que o maior sirva o... Então, é o servir. Não tem a ver com cargo.
tem a ver com o nosso coração de servir, queridos. Sirva na casa de Deus com dedicação. Trabalhe com excelência, mesmo que ninguém te reconheça. Trabalhe com excelência, mesmo que ninguém te reconheça. Mesmo que você saia daqui, esteja um brinco, vai ter pessoas que vai chegar e vai falar assim, isso aqui poderia mudar. Isso aqui poderia ser assim. Isso aqui poderia ser, sabe aquelas pessoas cheias de boas ideias? Somos cheios de boas ideias. Mas na hora de fazer, queridos, nós não temos o coração de servo. Nós somos cheios de boas ideias porque nós queremos cargos e não ser servos. Cristo José foi intencional em esperar o tempo de Deus. Olha o que Gênesis 40, 14 e 15 nos fala. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire desse lugar. Aqui é José falando, queridos, na prisão. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. E agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Queridos, José esperou anos na prisão, mas ele não desistiu. Anos na prisão. Mas ele não desistiu, queridos. E talvez você esteja um tempo com algum sentimento, um tempo com algo em você, e você já esteja pensando assim, eu vou parar com tudo. Ah, para mim chega. Para mim não dá mais certo isso aqui. Chega. Queridos, mesmo esquecido, ele continuou fiel e confiante. Deus estava o preparando para governar. E entenda isso, que o tempo é algo te amadurecendo para que você possa governar. Porque muitas vezes, quando Deus dá esse tempo para nós, nós paramos. E não tem a ver com parar, queridos. Tem a ver com preparo. Não parar. Deus está te preparando. Olha o que Salmos 37, 7 nos fala. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. A espera de José, ela foi produtiva. Sim ou não? Por que foi produtiva? O que José se tornou? Governador. Governava sobre tudo, sim ou não? Então a espera dele foi produtiva, queridos. E crente intencional não reclama no tempo de espera. Ele se prepara para o que Deus tem lá na frente. Sabe por que muitas vezes, queridos, Deus te chama e você fala não? Sabe por que muitas vezes o pastor chega em você e fala assim, ó, vamos assumir um grupo familiar? E você fala não? Porque no teu tempo de espera, em vez de você estar se preparando, você estava reclamando. Porque no teu tempo de espera, em vez de você estar olhando e falando assim, ó, eu vou me aperfeiçoar nas coisas, você estava reclamando. Ah, porque o pastor não me chama para isso, o pastor não me chama para aquilo, o pastor não fala comigo, o pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo. E você fica melancólico. E em vez de você estar se preparando. E aí quando chega e fala assim, ó, vamos assumir um grupo familiar, você vai falar assim, eu não sou capaz. Por quê? Porque você não está preparado. E muitas vezes que Deus nos chama a fazer algo, nós falamos que nós não estamos preparados. Por quê? Porque no tempo de espera nós só reclamamos. No tempo de espera, em vez de nós estar buscando ter essa intencionalidade com Ele, nós estamos reclamando. Nós estamos falando coisas à toa aos nossos irmãos, queridos. Use o tempo de espera para crescer em maturidade. Confie que Deus está trabalhando nos bastidores. Não interessa o tempo que passar, o tempo que precisar passar, queridos. Ele está trabalhando para nós amadurecer nas coisas dele. Ele está trabalhando nos bastidores. Queridos, e o que parece atraso é na verdade preparação. Não, mas eu já estou muito atrasado. Eu já deveria ser bispo. Estamos muito atrasados. Não é questão de atraso. É a questão de preparo. Talvez, queridos, você não esteja maduro para as coisas que Deus tem para você ainda.
Falei aqui já alguns domingos. Quem tem filhos aí, daria filhos menores de idade, daria a chave do teu carro para o teu filho? Sim ou não? Você daria a chave? Vamos pegar ali o Mateus. Você acha que se nós pegássemos hoje, queridos, a chave de um carro e desse para o Mateus, como que seria? Daria certo? Por que não daria certo? Porque não é tempo. E tem muitas coisas que nós deixamos de ser intencional com Deus, porque nós queremos para já. Nós deixamos de ter esse tempo com o Senhor, que Ele está nos preparando. E nós largamos tudo isso, porque nós queremos para já. O Senhor tem que ser já. Querido, José, ele foi intencional em perdoar e restaurar a sua família. Olha o que Gênesis 50, 20 nos fala. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Querido, José tinha tudo para guardar rancor, mas ele escolheu perdoar e restaurar a sua família. Sim ou não? E o que ele fala? Deus colocou nesse lugar para que eu pudesse salvar vidas de muitos. Se Deus te coloca nesse lugar, seja sincero aqui comigo agora. Se Deus te coloca nesse lugar como colocou José, você ia voltar atrás dos teus irmãos? Você ia falar com eles? Você ia tentar restaurar tudo isso? Será que você chegaria na frente dos teus irmãos e ia falar assim: obrigado porque vocês fizeram comigo? Porque Deus me colocou em lugar onde eu pude salvar muitas vidas. Ou será que nós íamos falar assim: vocês se virem, eu estou bem. Eu estou bem com Deus, eu estou bem com as minhas coisas, eu governo, eu tenho tudo que eu quero. Agora vocês se virem. Queridos, ele entendeu que o propósito era maior que a ofensa. José entendeu que o propósito dele era muito maior do que a ofensa que ele tinha recebido. Quantos de nós, queridos, às vezes estamos presos porque nós achamos que a ofensa ela é maior do que o nosso propósito? E nós não liberamos isso. E às vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, não vai. Senhor, não vai. Qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E talvez cada vez que você fale assim: qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Deus, ele te lembre algo que você precisa perdoar. Deus, ele te lembre da família que você precisa restaurar. Por isso que talvez toda vez você vai falar: não vai, não vai. Em Efésios 4:32 vai falar assim, ó: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Perdoe. Tudo parecia estar ruim para José, sim ou não? Tudo parecia dar errado. Aonde no final ele fala assim: eu quero perdoar a minha família, eu quero restaurar os meus irmãos. Quem é intencional não se prende ao passado, ele libera perdão e segue o propósito. Perdoar é escolher andar leve para viver com Deus, o que Deus planejou. Perdoar, queridos, é decidir andar leve no caminho onde Deus está planejando para nós. Porque senão nós não vamos se libertar das ofensas antigas. Nós vamos ficar nessa mesmice. Sim ou não? Quantas vezes de alguém falar algo para você e você guardar isso? E até hoje, quando falam perto de você, você lembra da pessoa. Sim ou não?
Quando falam, você já... Puxa, isso me machuca, porque falaram lá atrás para mim. Queridos, o perdão, ele abre portas que o ressentimento fecha. O perdão, ele abre as portas. José poderia muito bem, queridos, ter ressentimento dos irmãos e falar, eu não quero mais viver isso aqui. Chega, para mim deu. Mas ele resolveu perdoar. E José, ele foi intencional. Ele foi intencional no serviço, no perdão. Por quê? Porque ele foi excelente onde Deus colocou ele. E no perdão, ele restaurou, queridos, o que o mal tentou destruir. Por isso, queridos, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, coloque tudo como é para Deus. Tudo. Ah, mas, pastor, você não sabe como que é lá no meu trabalho. Ah, não, pastor, você não sabe o que eu vivo. Você não sabe. Eu sei só de uma coisa. Só de uma coisa eu sei. Você sabe o que Jesus passou na cruz? Você sabe o que ele passou ali? Você já tomou vinagre? Você já teve sede e tomou vinagre? Sim ou não? Você já teve um prego cravado na mão? Você acha que o que você passa no teu trabalho, o que você passa em casa, talvez, seja pior que isso? E por que reclamamos? E por que sempre estamos reclamando? E por que nunca está bom? Não, o que eu estou vivendo não vale nada. Não, o que eu... Queridos, de verdade, vou abrir meu coração um pouco. Está na hora de parar de vitimismo. É muito melancólico assim. Sabe, queridos, porque talvez um dia, não sei, se alguém chegou a falar para vocês assim, venha para Jesus, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ele vai te pegar no colo, vai, é bonito, é. Mas assim, queridos, ele não vai como um passe de mágica chegar e falar assim, você não vai sofrer. E eu não sei se talvez você escutou isso. Venha para Jesus que os teus sofrimentos acabaram. Tipo o Tabajara lá. Venha para Jesus que os teus sofrimentos acabaram. É assim que funciona? Ele quer trabalhar dentro de nós. Ele quer que nós sejamos transformados, não apenas mudados. Quando, se eu não me engano, foi o Cláudio que falou sobre o domingo aqui, queridos. É isso. É isso, Ele quer que nós sejamos transformados para que a segunda-feira seja uma segunda-feira maravilhosa na nossa vida. Que a terça-feira seja melhor ainda. Não somente o domingo, queridos. Ou só a quarta ou a quinta, o dia que eu tenho grupo familiar. Daí nesse dia eu visto a minha pele de ovelha e eu vou para o culto com uma auréola na cabeça. Mas não, eu chego em casa, eu já tiro essa roupa, porque isso não me pertence, só me pertence das 7 da noite do domingo até as 10. E desculpa, querido, ser intencional com Deus não é isso. Se talvez você está sendo intencional com Deus somente no teu domingo, querido, tome cuidado. Ou somente no grupo familiar, ou somente você vem para a igreja e daí aqui dentro da igreja você quer servir. Aqui dentro da igreja você quer levantar as mãos, dar glória a Deus e falar assim, aqui eu amo o meu irmão. Aqui eu faço coraçãozinho para ele, às vezes de uma fileira na outra. Mas eu saí ali fora, ele não presta. Eu saí ali fora, ele não vale nada. Eu saí ali fora, porque o fulano bebe, porque o ciclano fuma, porque isso, porque aquilo. E você que está falando mal, o que está acontecendo?
Ou você acha que você não está pecando, falando mal? Ou você acha que você está na prateleira de cima? O maior que sirva o menor. Ah, mas aquilo me incomoda. Então ore por isso. Ah, mas da forma que o pastor fala me incomoda. Então ore por isso. Ah, mas da forma que eu sou recepcionado ali me incomoda. Ore por isso. Mas desculpa, queridos, se nós não tiver essa intencionalidade que José teve com Deus, isso aqui vira um clube. Onde você só vai querer ouvir o que você quer. Aonde talvez antes das palestras eu tenha que mandar no grupo e falar assim, ó, tá aqui, vejam o que precisa melhorar. Veja se precisa tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa que você não quer ouvir. Isso não é ser intencional com Deus. Isso é o que me agrada. Só o que me agrada. O que me agrada me convém. O que não me agrada, pronto. Jogo fora. Só deixa eu te falar uma coisa. Que é o que não te agrada, que é o que está te tratando. Tudo que não te agrada é o que te trata. Não, mas eu não tenho nada para mudar. Cuidado, então, vai ser arrebatado no nosso meio. Pare de viver por emoções e comece a viver por princípios. Deus está procurando homens e mulheres como José, intencionais, fiéis e inabaláveis. Aqueles que não se dobram nas crises, mas se levantam em fé. Deus quer isso. Homens e mulheres inabaláveis. Aonde que tudo o que aconteça, obrigado, Senhor, porque está acontecendo. Tudo que vai passar, obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo. Ah, fulano, obrigado, Senhor, pela vida dele, porque ele está me tratando. Obrigado porque eu estou orando pela vida dele. Aqueles que não se dobram nas crises, mas se levantam na fé. Esses são os homens e as mulheres onde Deus tem essa compaixão. E queridos, deixa eu falar, Deus se agrada de você. Deus, Ele se agrada de você. Em todos os momentos que você é intencional com Ele. Não só no domingo, mas todos os momentos que você é intencional com Ele. Queridos, e eu não sei como que está a tua situação com Deus. Eu não sei para quem também, se isso fizer sentido para você, mas Deus, Ele está com saudade. Deus, Ele está com saudade do tempo que você era intencional, assim. Do tempo que você realmente se prostrava diante dele. E não dava bola, queridos, por que estava acontecendo. Eu vou ajudar meu irmão, eu vou fazer acontecer. Eu vou abraçar o meu irmão se precisar. Eu vou estar junto com ele se precisar. Porque senão, queridos, nós vamos começar a viver em algo raso. Nós vamos começar a viver em algo raso que qualquer coisinha nos tira o foco. Qualquer coisinha nos tira o foco do Senhor. E pegue isso, tudo que você está passando, ou que você já passou. É Deus te preparando para algo lá na frente. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?